In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 7º domingo depois de Pentecostes. A palavra de Deus coloca, sim, dois extremos, eu diria, né? Dois extremos no qual Deus vem a nós. Ouviram o apóstolo dizendo? Falo-vos humanamente. Esse é um extremo, né? A linguagem humana. Esse é um extremo. O outro extremo, o outro extremo é Deus mesmo, a vontade de Deus. Viram no fim do Evangelho hoje, né? É coisa séria. Buscar a vontade de Deus. Discernir, descobrir, saber, cumprir a vontade de Deus. Como o homem vai saber o pensamento de Deus? Como o homem vai descobrir o sentimento de Deus? O pensamento e o sentimento de Deus é amor. Eu tinha que dizer, né? Eu não me seguro. Como chegar a isto? Afinal, a saber o que é mesmo o amor? Deus nos revelou o seu pensamento e os seus sentimentos. Sim, em uma linguagem humana, falando-nos humanamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa foi a linguagem humana que Deus usou. E que linguagem mais doce, mais suave, mais perfeita. Tudo suportando, aguentando todas as indiferenças humanas, todas as ofensas humanas, pegando tudo para si, todos os sofrimentos humanos, tomando para si. Eu estou pensando sobretudo, claro, em toda a vida de Jesus, mas sobretudo na sua paixão, na sua morte, na sua cruz. Tudo suportando, tudo carregando, sempre para expressar isto, a vontade de Deus. Que Deus é amor no seu pensamento e no seu sentimento. Que o pensamento e o sentimento em Deus é uma coisa só, um só e mesmo amor. E por outro, nessa linguagem puramente humana, quanto o Senhor nos libertou. Eu não posso deixar de ouvir ele dizendo: perdoados estão os teus pecados. Oh, que doce palavra! Que ele disse na vida e na cruz, hein? E na cruz. Que doce palavra de pregação, quando ele nos ensinava, queridos, mansamente ele nos ensinava a sermos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Que coisa! Que pregação a de nosso Senhor. Que pregação só de amor, só de bem. Só de bem. Quando ele convidava os homens a fazerem o bem, a serem bons como o Pai do céu é bom. Que coisa! E quando ele livrava os homens da escravidão do pecado e do demônio, exorcizando a humanidade. E quando, afinal, queridos, ele tomava sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças e curava a todos os que dele se aproximavam. Nem que fosse para tocar-lhe levemente as vestes.
Leve escondidamente, né? Como fez aquela mulher. Tomou sobre si as nossas enfermidades, todas elas. Nossas dores, nossas febres, nossa fraqueza. Tudo ele quis tomar sobre si para emprestar-nos a força divina, a vida divina. Tudo o Senhor quis usar. Esta foi uma linguagem humana que Deus usou para sobre nós. Quando a gente lê São Paulo assim, né, falo-vos humanamente, a gente até pode pensar que que pode haver uma linguagem humana má, ruim, né? Mas já não é mais linguagem humana, aquilo já não é mais linguagem humana. Essa, na verdade, é uma linguagem que atrapalha. Querem ver? Eu vos mostro linguagens que atrapalham, que interferem na linguagem divina e que não nos deixam ouvir a Deus. Dou-vos 2 exemplos. Uma daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas é só da boca para fora. São os falsos religiosos. E o mundo está cheio deles. De falsos religiosos que hoje estão dizendo Senhor, Senhor, mas estão aconselhando os homens a continuarem escravos do mal e do pecado. E dizem Senhor, Senhor. Dizem Senhor, Senhor. Mas é só da boca para fora que eles dizem Senhor, Senhor para Deus. Porque é a outro Senhor que eles servem. É a outro, são falsos. Dizem Senhor, Senhor, mas não buscam a vontade de Deus. Não buscam. Não buscam o que Deus é. Está cheio deles. Né? Cheio desses falsos religiosos que estão atraindo os homens para si mesmos. Né? Para si mesmos. Para não completar-se. Né? Para ter uma vida folgada e cheia de bens. Né? Para serem louvados pelos homens. Para se acharem grandes entre os irmãos, para terem muitos views nos seus vídeos. Eles têm muitos views. São seguidos por uma multidão de homens, falsos religiosos, porque não conseguem ver um palmo à frente do nariz. No fim eu direi o que eles não veem, mas só no fim, se quiseres entender. Viram? Estão cheios de views. E se louvam disso, se gloriam, se alegram de serem muito ouvidos. E querem mais, sempre mais. Esses são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas a palavra de deles é vazia, não traz a vontade de Deus no seu bojo. Aí tem o outro, eu disse que era 2, né? O outro são os falsos profetas. Os 2 nos avisa Jesus no evangelho de hoje. Hein? Os outros são os falsos profetas. Esses também superabundam. Superabundam hoje. Os falsos profetas são aqueles todos seguidores de Francisco. O antipapa e falso profeta por excelência, que tem o discurso do mundo, o discurso do diabo, o discurso de Lúcifer, de Satanás. Esses são os falsos profetas. O mundo está também destes repleto deles. Há tempos que nós estamos lidando com eles nessas falsas religiões que se chamam evangélicas, mas que não seguem o evangelho, não obedecem ao evangelho. Não seguem. Já disse, se seguissem o evangelho, honrariam o sacerdócio de Cristo nos padres e na Santíssima Eucaristia, teriam a Santíssima Eucaristia. Não tem nenhuma coisa nem outra. São falsos profetas. Todos eles são falsos profetas. E eu não os ouço. Não adianta mandar vídeo para mim com deles. Eu não os ouço. Eles que me ouçam. Eles que ouçam a mim, que não sou um falso profeta. Eles que ouçam a mim. Mas hoje nós temos falsos profetas.
falsos profetas dentro da igreja, e quantos, e como abundam na igreja os falsos profetas, na falsa igreja, né? Na contra-igreja, como eu costumo chamá-la, né? Não na igreja verdadeira de Cristo, essa não, mas na falsa igreja, na contra-igreja, seguidores todos eles de Bergoglio, o antipapa Francisco. Nós estamos ouvindo seus discursos, né? Ó, de uma parte é Tuxo, o futuro aí prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Que vai dirigi-la à sua maneira. Ele é um marionete, ele é uma marionete de Francisco, é isso que ele é, não passa disso, não passa disso. Um falsinho profeta. Tinha, essa semana, tudo isso saiu muita luz, né? Veio muita luz, como aquele outro bispo, aquele auxiliar lá de Lisboa, que está responsável pela Jornada Mundial da Juventude, dizendo que não quer converter os jovens, não quer converter os jovens a Cristo, trazê-los à Sagrada Igreja. Mas um homem desse, ele se esbofetear na cara, não de fazer no cardeal, como o falso profeta por excelência o fez. Esse é um falso profeta. Esse é o falso profeta. São esses bispos, ainda ontem, abrindo uma sessão do sino da sinodalidade, dizia o cardeal, né, que o sino da sinodalidade não é para mudar a igreja. Olha o discurso dessa gente. Eles são venenosos, hein? Não é para mudar a igreja, mas é para ouvir. É para ouvir o povo. Mas ouvir o povo para quê? Se depois não é para ensiná-los aquilo que a igreja diz. O que adianta ouvir? Como assim ouvir? O que quer dizer ouvir? Não é a igreja mestra e doutora para ensinar e dizer a vontade de Deus? Né? Não é a igreja mestra e doutora? Não vai participar o padre James, aquele que promove aquela bandeira. Não pode mais falar naquela bandeira, não pode mais falar, hein, gente? Vamos ser suspensos. Aquela bandeira toda coloridinha, né? Não vai ele lá, né? Porque o mundo está dizendo que a ONU está mandando os governos do mundo inteiro vigiarem as igrejas para que elas não possam se levantar contra essa bandeirinha, viu? Colorida. Está mandando vigiar. As religiões. Essa contra-igreja não precisa vigiar porque ela promove. Ela é uma das grandes promotoras da bandeirinha aquela. Nem precisa mudar vigiar. Nem precisa. Os falsos profetas estão aí. Olha, queridos, como esses falsos religiosos, esses falsos profetas atrapalham a gente ouvir a palavra de Deus. Hoje a nossa cabeça está confusa. Mas, não, agora vocês me digam, se aquela igreja que reveste a oficialidade da catolicidade, se aquela igreja que tem os nossos ofícios, os nossos graus sacerdotais, os nossos mosteiros, os nossos conventos, as nossas catedrais, que tem a Santa Sé, se eles dizem uma coisa, como é que o mundo não vai estar confuso? Como é que os homens não vão estar confusos? Como não vão estar confusos? Como não vão? O mundo está numa grande confusão, queridos. Grande confusão. E não sabe mais apreciar. É o mistério da iniquidade. Não sabe mais apreciar o certo do errado. Não sabe mais quando é escravo do pecado ou quando é livre para Deus. Linguagem da primeira leitura. Né? Não sabe mais. Né? Quando serve à iniquidade. Né? Quando é livre para Deus ou escravo do pecado, da iniquidade. Né? Não sabe mais, o mundo não sabe mais. Essa semana, eu não posso deixar de aludir a isso,
Essa semana chegaram a nós alguns videozinhos lá do fronte da batalha, aquela que também não se deve falar muito nisso, né, claramente. Que horror a carnificina, né? Que horror aqueles cadáveres atirados assim ao relento, com os animais do céu vindo comer-lhes as carnes. Né? Que horror, querido. Que horror ver os irmãos emboscarem os próprios nacionais para sim, sem mais nem menos, atirar-lhes a morte e depois abandonar os seus cadáveres aí à beira da estrada, né? Desnudos. Né? Que horror, queridos. Que horror. As imagens que nos chegam do fronte mostram toda a sujeira, todo o assassínio, como diz São Paulo hoje, o fruto dessa, do pecado é a morte. A morte. Há um derradeiro modo humano de Deus falar conosco. Há um derradeiro modo da linguagem humana. E é esta que virá. E esta é tremenda. Se não quiseram ouvir o seu doce filho, com linguagem humana tão bela, terão que ouvir os seus trovejões, os trovejões da natureza, os raios e o fogo, os tremores do universo. Terão que ouvir o perigo e a morte. Terão que experimentar tudo. Esta é a linguagem com que agora Deus virá falar aos homens. A linguagem do castigo. Do castigo tremendo, terrível, que se abaterá sobre toda a terra, sobre a face de toda a terra. O Brasil não será livre disso, não. E não se iludam, queridos, não se iludam. O Brasil também tem suas contas a acertar. E contas gravíssimas a acertar. O mundo inteiro ouvirá essa linguagem humana de Deus, que sacudirá o homem até os seus fundamentos, até os fundamentos da humanidade, o seu temor mais terrível, temor da morte e do inferno. Deus sacudirá o homem até lá Deus sacudirá o homem. A ver se algum ainda se salva. Eu digo assim, mas o meu pensamento, vou-lo revelo, é este, a fim de que, e ainda não é este, mas no caso, a ver se a grande maioria se salve. A ver, esse é o pensamento, a ver se todos se salvem. Esse é o pensamento. Pobre de Deus, pobre da sua santíssima vontade, que esconde este projeto de salvação de todos os homens e não tem outro modo de comunicá-lo senão fazendo este mundo tremer. O homem ver o horror do próprio pecado, o homem sentir o cheiro da morte, o homem capitular diante de todo o desastre deste mundo. Sim, querido, sim. Esta é a linguagem. Agora Deus a usará. Linguagem forte, última. Não espere outra depois, não se iludam, não espere outra depois. Esta será a última. Né? Mas não, digo melhor. Ah, sim, agora era isso que vos escondia desde o princípio. Tem, além da linguagem humana, tem a linguagem divina. E é esta que Deus quer usar para se comunicar aos homens. Vejam, em Jesus Cristo, Deus se comunica, fala de forma humana. Né?
como? E quando? E como Deus nos falará de forma divina? Não há um modo divino de Deus falar-nos? Assim, quando chegar a plena revelação, quando Deus nos mostrar a sua amorosa face, e mostrar que desde o princípio os seus desígnios eram salvíficos. E esta é a linguagem que nós vos anunciamos, e essa é a esperança na qual nos queremos colocar, queridos. Deus nos falará de forma divina, abandonará essa linguagem humana e nos falará com o seu próprio coração, com o seu próprio amor. Ele nos revelará a sua face divina. É isso que vos anuncio. Nós veremos essa face divina em nós mesmos, transfigurados pelo Espírito de Deus, na natureza toda ela renovada, na terra renovada. Nós veremos isto, queridos, no rosto dos anjos e dos santos que nos rodearão alegremente, num coro de louvor e de glória. Nós veremos isso na face do Filho, não mais sobre a cruz pendente, morrente, todo desfigurado, já não parecia mais um homem, diz as Escrituras. Já não tinha mais a figura humana. Não, nós o veremos em rosto glorioso, todo cheio do amor divino. Sim, queridos, nós veremos o Espírito de Deus, nós veremos a Deus, face a face. Esta é a linguagem divina que tanto Deus quer comunicar-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.